Tá entrando ainda bastante gente aqui. Aí. E essa imagem aqui? Quem quiser Da pelve falar? também. É da ureter. Isso, aqui dá pra gente ver, ó, bexiga em esvaziamento, estão vendo? Tá ocorrendo um esvaziamento, só que eu consigo ver, ó, um ponto com uma estenose e outro com dilatação da uretra, estão vendo? Aí tem gente entrando aqui. Bum, bum. Então, hoje nós vamos falar sobre contrastes radiológicos, ok? Esse aqui é o carro dos meus alunos e esse aqui é o meu carro. Estão vendo os contrastes? Muito parecidos, né? Para algum momento. Sei, tá bom. Então, pessoal, nada mais, nada menos, o contraste, eles são compostos responsáveis para auxiliar na visualização, principalmente de regiões que contêm ou correm líquido, ok? Hoje nós vamos falar dos contrastes radiológicos, porque nós já vimos raio-x e já iniciamos tomografia, né? Que são os dois aparelhos que utilizam radiação como, né, princípio ativo. Mas tem também contraste para ressonância eletromagnética, que é um outro tipo de contraste, que é chamado de quelantes, né? Nós temos contrastes para PETs, né? Que são tomografia computadorizadas com emissão de raio gama, ok? Mas hoje nós vamos falar, né? Introduzir aí para a gente já ir fechando essa parte de raio-x e seguir com tomografia dos contrastes radiológicos, perfeito? Basicamente, nós temos dois compostos de contrastes radiológicos, tá? Os contrastes, eles são meios, ok? Que nós vamos classificá-los quanto à capacidade de absorção do raio, né? Do raio-x, da emissão da radiação, de acordo com a sua composição química, capacidade de solução e as vias que vão ser administradas, né? Então, assim, primeira coisa, capacidade de absorver radiação. Foi assim que descobriram esses compostos, certo? Lembram que no raio-x a gente emite o feixe, aí os nossos ossos, eles absorvem mais. O metal é o que mais absorve, por isso que deixa a imagem mais radiopaca, né? E os meios que contêm mais ar são os que não absorvem radiação, por isso que as imagens ficam radiotransparentes, escuras, né? Então, se você observar aqui, ó, você pode ver que essa bexiga está bem demonstrada aqui, ó, bem cheia. Por quê? Foi colocado em meio de contraste para maior absorção da emissão do raio. Isso aqui, pessoal, é um raio-x de cintura pélvica, ok? Aonde a gente tem dificuldade de ver partes moles,
mas com contraste eu consigo ver a bexiga cheinha, ó. Se você ver aqui, ó, o segmento aqui, ó, abaixo da bexiga, ó, a uretra. Por quê, professor? Porque ele está sendo evidenciado por um meio de contraste, ok? Os meios de contraste, eles podem ser positivos ou radiopacos, negativos ou radiotransparentes. Então, nós podemos ter dois tipos de meios de contraste radiológicos: os positivos, radiopacos, e os negativos, que são radiotransparentes. Como assim, professor? Aquele que nós vimos aqui, ó, são positivos, ó, radioopacidade, radioopacidade. Os negativos, eles dão radiotransparência. Na verdade, os negativos, eles são aplicação de ar ou CO2 para uma determinada região, aonde ela vai dilatar a estrutura e você vai captar maior radiotransparência durante a realização do exame. Ok? Professor, Diga. tem gente pedindo para entrar. Ah, tem. É que não apitou aqui, não. Carol, mais alguém querendo adentrar a festa? Hein, vocês viram que teve festa na cidade? Coisa de louco, hein? Chega de festa. Você tava na festa, João? Vão aumentar para 40, tá, o número de casos de Covid, só por causa dessa festa aí. Corona Fest, é isso mesmo. Patrocinado pela Corona, cerveja. Professor, Diga. só repete, por favor, o negativo é a aplicação de ar ou CO2 para melhor visualização do quê? Na verdade, de estruturas que vão ser dilatadas. Vou já falar de novo. É que eu estou esperando o povo entrar aqui, Ah, tá bom. tá bom? Giovana Reis, saiu da instabilidades técnicas. Qualquer coisa me avise aí se alguém quiser entrar. Então, voltando. Nós temos dois meios de contrastes radioativos: os positivos, que emitem radioopacidade, e os negativos, que emitem uma visão mais radiotransparente. Como assim, professor? Os positivos, eles formam essas imagens aqui, ó, radioopacas, ok? A gente coloca o meio de contraste, ele adentra, né? Se mistura com o líquido que você deseja, no caso aqui a urina, né? E aí o raio-x capta o processo durante a sua composição. Já no meio negativo, pessoal, aí não é líquido que a gente coloca, nem injeta. Na verdade, é ar. É colocado ar dentro do ser humano ou CO2. Este ar, o que a gente vai captar disso aí? Na verdade, a gente vai captar uma dilatação, tá? A gente já vai ver as imagens aqui. Por quê? Porque geralmente é feito contrastes negativos para observação de alças intestinais, ok? Intestino delgado, certo? Intestino grosso. Então, para a gente observar essas alças intestinais, muitas vezes eles colocam um contraste negativo, principalmente pós-operatório, ok? A pessoa fez um pós-operatório com gastro e teve que fazer um remanejamento de intestino delgado, por exemplo. E aí, pessoal, ali passa e produz-se líquidos, né? Faz ativação química, ativação mecânica e tem, né, no caso do intestino, o líquido intestinal, que também é ácido. Ele não pode sair de dentro do intestino, porque se ele vaza, ele vai para a região do peritônio, ele vai começar a destruir toda aquela região ali. E aí a pessoa entra num quadro de inflamação aguda, tem uma ascite, que é um extravasamento de líquido, né? Fora das alças intestinais, tem toda uma complicação de caso. Então, o que que o médico faz? Ele termina a cirurgia, ele joga ar dentro das alças intestinais e pede para radiografar. Para quê? Para ver se elas dilataram.
Se elas não dilataram, significa o quê? Que está tendo escape de ar. Então, a sutura que ele fez está vazando ar ou tem algum orifício que não foi suturado. Entendeu? Aí ele tem que reabordar antes de liberar a dieta para o paciente, qualquer coisa assim. Ok? Então, os positivos, né? É quando presentes em um órgão, eles vão ocorrer uma absorção das radiações. Já os negativos é o caso de ar, gases que permitem a passagem dos raios facilmente, fazendo com que a imagem fique mais radiotransparente. Perfeito? Aí, nós temos três tipos de contraste. Um a gente não vai falar hoje, que é o gadolínio. Gadolínio, pessoal, ele é um quelante. Ele é um contraste para ressonância eletromagnética. Ele não é contraste para meios radioativos. Agora, sulfato de bário e iodo, né, que são os meios de iodo, esses dois são os contrastes utilizados para os meios radioativos, raio-x e tomografia computadorizada. Ok? Eles vão ser diferenciados por alguns princípios. Por exemplo, os meios iodados, né, de iodo, que é o mais utilizado, mais comum, são os que contêm o iodo como seu elemento radio-opaco. Tá vendo aquela bexiga ali, ó? Que foi iodo, foi administrado no paciente. Entendeu? Ele deixa o meio mais radio-opaco. E os meios não iodados é o sulfato de bário. Ele não tem iodo, né? É uma substância, que é o sulfato de bário, BaSO4, ou o gadolínio. Só que o gadolínio, lembrando, a gente só utiliza na ressonância eletromagnética. Estes meios, eles podem ser hidrossolúveis, dissolvem-se facilmente na água, lipossolúveis, dissolvendo-se facilmente em gorduras, e insolúveis, que é que eles não se dissolvem. Então, aqui vem a primeira diferença dos meios do iodado com os meios não iodados, principalmente sulfato de bário. O meio de contraste com o iodo, ele é hidrossolúvel e lipossolúvel. O meio de contraste sulfato de bário, ele é insolúvel. E aqui vem também o primeiro problema. Pensem comigo. Se o sulfato de bário é insolúvel em água, né? É insolúvel em gorduras, aqui eu posso ter usado sulfato de bário? Alô? Nada bexiga? É, Não. nem pensar. Não. Entendeu? Entendeu a diferença? Ah, professor, quando é que usa o iodo e quando que usa o sulfato de bário? Então, o iodo você usa para todos os meios que você vai ter contato diretamente com o líquido, pois ele é hidrossolúvel, e todos os meios que você vai ter contato diretamente com gordura, pois ele também é lipossolúvel. Então você elimina ele muito fácil. Você elimina ele pelas fezes, você elimina ele pela urina, ok? O sulfato de bário a gente não elimina, pessoal. Se você aplicar sulfato de bário, ele fica lá, vira um corpo estranho. Ah, professor, então quando é que se usa o sulfato de bário? Cirurgias gastrointestinais. Pode entrar. Nas cirurgias gastrointestinais, pessoal, por exemplo, a pessoa fez uma bariátrica, né? Uma redução de estômago, ok? Aí o médico foi lá, fez a cirurgia bariátrica, fez uma redução de estômago com clipagem ou com sutura mesmo. Arrancou o pedaço do estômago e suturou. Então, o que ele faz? Ele vai lá e aplica o sulfato de bário e pede para radiografar para ele ver o quê? Para ele ver se está todo o trato intestinal, ok? De forma correta. E aí, juntamente com o sulfato de bário, ele aplica ar. Para quê, professor? Para saber se vai ter escape desse ar. Lembrando sempre que nas cirurgias gastrointestinais, principalmente que tem sutura, rafia, redução de estômago, redução de intestino,
ela tem que ficar muito bem estruturada, pois o líquido intestinal, o líquido, né, o suco gástrico, ele não pode vazar, pessoal. Se ele vazar, vai para o peritônio. Imagina ácido no peritônio. Ácido correndo por fora da sua barriga. Entendeu? Vai necrosar tudo aqui. Certo? E aí o médico, por segurança, o que ele faz, o cirurgião? Ele termina a cirurgia, ele vai lá, ele aplica manualmente, ou dá para o paciente tomar, ou ele aplica via sonda nasogástrica, ou ele aplica via sonda nasoentérica, certo? E radiografa, ou realiza um atomo, né? Pode ser feita a radiografia ou a tomografia computadorizada. Ele observa, tá tudo ok, aí ele mesmo vai com um aspirador e retira o sulfato de bário. Entendido? Ele tem que retirar o sulfato de bário, pois o sulfato de bário, ele não é hidrossolúvel e não é lipossolúvel, tá? Gravem isso. Qual o meio de contraste que é lipossolúvel e hidrossolúvel? É o iodo. Qual o meio de contraste que é insolúvel? Sulfato de bário. E quando se usa sulfato de bário? Cirurgias gastrointestinais. Cirurgias geralmente abertas. Cirurgias por vídeo gastrointestinais. Aonde o médico coloca o sulfato de bário, ele também tem que retirar o sulfato de bário. Certo? Pois como ele não é hidro nem lipossolúvel, nós não conseguimos eliminá-lo por via de urina, fezes. Perfeito? Professor, Diga. mas já não vai aplicar o ar? Para que seria o sulfato de bário? É porque para ele ver se escapa, né? Tanto o ar quanto o meio de contraste. Daí, Vou se mostrar para houvesse... vocês como é que fica. Beleza. Pessoal, ó, como é que aplica o ar? Estão vendo? Conseguem observar? Rapaz, é um peido inverso. É um peido inverso, olha que legal. Estão vendo aqui, ó, a alça gastrointestinal, né, ó. Nós estamos vendo aqui, ó, todo o trâmite, né, ó, seco, né? Intestino ascendente, transverso, descendente, né? O reto, estão vendo? Estão vendo essa estrutura radio-opaca? Isso é sulfato de bário, certo? E aí, para dilatar essas alças, o cara joga o ar. E aí elas ficam assim, ó. Dá uma olhadinha nas alças aí, ó. Consegue observar? Quando você coloca... Diga. Naquela outra imagem, a parte do meiozinho, tá meio radiotransparente. É assim mesmo? Aqui no meio aqui? Aham. É porque aqui, na verdade, está vendo aqui, ó, se ela tiver meio radiotransparente, significa o quê? Ou tem uma estenose aqui, ó, entendeu? Uhum. Ou é porque ainda não disseminou totalmente o sulfato de bário. Tudo Ah, depende tá. do tempo da aplicação. Percebe como é que fica Professor, dilatada a alça? Fala. esse tipo de via é só para o intestino baixo, né? Já, tipo, estômago e Esse aqui delgado é é para pelo via intestino oral, baixo, né? intestino grosso. Isso. Estômago e intestino delgado é via oral ou sonda. Entendeu? Sim, obrigado. Sonda nasogástrica ou nasoentérica. Ou oro, né? Uma pergunta, pessoal. Isso aqui a gente chama de contraste duplo, tá? Por que duplo? Porque foi feito contraste positivo e negativo. Entendeu? Foi feita a dilatação por gás, que é o negativo, e foi feita a aplicação de sulfato de bário, que é o positivo. Então, nós chamamos de duplo contraste do intestino. Nesse caso aqui é intestino delgado. Então, foi uma aplicação, muito provavelmente, né? Via oral, ou naso-oro-gástrica, ou naso-oro-entérica. Certo? Então, a gente consegue observar, ó, isso aqui é de um ser humano? Não, Parece um cachorro.
É um cachorro. Cuidado com as pegadinhas, viu? Aqui também foi feito contraste duplo, pessoal. Entendeu? Só que aqui, vocês estão vendo que é via intestinal alta, ó. A gente está vendo aqui o estômago do cachorro. E aqui, ó, o contraste correndo pelo intestino delgado do cachorro. Mesma coisa que fazem com humanos, eles fazem com animais também, para fazer o duplo contraste. Opa, desculpa. Entendeu? Muito legal. Dá uma olhada aqui, ó. Qual contraste foi aplicado aí? E que estrutura está sendo evidenciada? Foi Os cálices positivo. renais. Iodado. Foi o A iodo. pelve renal Isso aí, e garoto. a pelve Iodado. renal e o Dá para a ureter. gente ver Ureter. as pelves renais e a e os Os ureteres. ureteres, né? Ureteres. Os ureteres, isso mesmo, ó. Via urinária alta, ó. Ok? Ah, professor, para que fazem isso aqui, ó? Para saber se tem cálculo, obstrução, entendeu? Se o contraste ele não seguir, ó, descendo para a bexiga aqui, ó, ou tiver alguma dilatação, percebe que aqui ele tem uma leve estenose? Onde está a minha seta? Sim. Sim. Compare com o outro lado. Percebem? Uhum. Mas só que essa estenose aqui pode ser compressão de órgãos. Está vendo que não atrapalha a descida do líquido? Continua descendo? Alô? Uhum. Então, essa é uma das coisas que a gente tem que observar na aplicação do contraste. É que se aqui tem que correr o líquido, né? Líquido filtrado, ele vem, passa pelas pelves renais, desce pelo ureter até a bexiga para ser eliminado pela uretra, certo? Se chegar bem aqui, pessoal, e se aqui tiver com essa estenose e aqui para baixo não tiver radiopaco, significa que tem uma obstrução total aqui. Muito provavelmente um cálculo obstruindo total essa via urinária. Entendeu? Sim. Aqui a gente observa o quê? Mesmo tendo uma leve estenose, muito provavelmente é compressão de órgão. Por quê? Porque está descendo, ó, bonitinho, até a bexiga. Aí vem a grande pergunta, tá? Professor, você não disse pra gente que raio-x foi feito para ver metal e ar? Foi. Por isso que os caras inventaram os meios de contraste. Para quê? Para ser um exame mais rápido, também para observarmos, utilizando o meio de contraste, áreas aonde, né, são partes moles, mas que correm líquidos. Ok? Espera aí que sumiu aqui. Que correm líquidos. Vamos ver algumas particularidades. Fala. Alguém quis falar aí? Vamos lá. Professor, você não mandou esse slide, não? Mandei. No Blue, não, né? Mandei. Acho que eu mandei. Só tem até tomografia. Ah, tá. Não, porque esse aqui ele está dentro de uma aula de raio-x. Mas eu mando de novo esse aqui para vocês. Tá? Tá bom, obrigada. Fiquem tranquilos. Olha lá. Vias de administração. Nós temos a via oral, muito simples, né? Você vai lá, pega o meio de contraste e toma. Blup. Beleza? Nós temos as vias endovenosas, né? Que é quando o meio de contraste é administrado por meio das veias, artérias. Nós temos as vias endocavitárias, tá? E a via endocavitária é quando é ministrado por orifícios naturais, né? Que se comunicam por meio, né? Por meios externos, como, por exemplo, a uretra, o reto, né? O útero. E temos as vias intracavitárias, que é quando o meio de contraste é ministrado via parede de cavidade, né? Como, por exemplo, uma fístula. Fístula, pessoal, para quem nunca ouviu falar, é uma comunicação que ocorre, né? Ou por não ter uma falta de cicatrização, ou uma abertura por necrose tecidual.
entendeu? E aí comunica dois meios. Lembra que eu falei para vocês? Muitas vezes, quando um médico faz uma cirurgia gastrointestinal, por que ele faz o ar, que é o contraste negativo? Ele joga para ver se não fez fístula, se não tem uma comunicação do meio interno do intestino com a parede externa, entendeu? Que é onde vai ocorrer o escape de líquidos, substâncias, e aí o risco, pois esses líquidos não é água, né? São sucos intestinais e sucos gástricos, eles são ácidos. Aí o risco deles lesionar outras estruturas é altíssimo, entendeu? Então, eles fazem esses exames muitas vezes para você conseguir observar se fez fístula, tá? Utilizando os meios de contraste. Só que, pessoal, o iodo, ele é o mais utilizado, só que ele tem um problema, entendeu? Ele é um dos mais contraindicados, pois várias pessoas têm alergia ao iodo. Várias, entendeu? Então, existem as contraindicações aí no caso do iodo. São pacientes com maior potencial apresentar quadros alérgicos, né? Reações adversas com relação a esse contraste. Tem várias pessoas que são hipersensíveis ao iodo. Não sei quem já fez aí raio-x ou tomografia contrastada, você preenche um formulário antes de realizar esse exame, entendeu? Eles te dão todo um formulário perguntando se você tem alergia a alguma medicação, a algum componente, a algum produto. Aí tem uma pergunta bem legal, né, que o pessoal faz. Você tem alergia a frutos do mar? Alguém aí tem alergia a frutos do mar? Eu tenho. Tem, né? Então você tem um sério risco a ter alergia a iodo, tá? Só rico tem alergia a essas coisas. Só rico, é verdade. Eu não tenho alergia a nada. Falta de dinheiro. Quando eu tô com falta de dinheiro, eu fico meio alérgico. Entendeu? Então, pessoal, se você tem alergia, por exemplo, a frutos do mar, é um sério risco a ter alergia ao iodo. Cuidado, beleza? Então, assim, outra coisa, exames com meios contrastados, pessoal, tem que ter médico. Sabia? Médico, professor, é o médico que administra o contraste? Não. Muitas vezes quem administra o contraste são as enfermeiras, técnicas de enfermagem, ok? Mas no local tem que ter médico. Por quê? Já prevendo, né, casos, né, graves, pois as alergias com iodo, elas podem levar a óbito, entendeu? Então, lá no local tem que ter anti-histamínico, corticoides, né, para aumentar o grau de aceitação do organismo com relação à droga. Em todo exame contrastado é necessário usar, que o uso meio de iodado é imprescindível vocês responderem o questionário, né, ou seus pacientes. Por quê? Eu, por exemplo, eu não sei se eu tenho alergia ao iodo, mas eu não tenho alergia a frutos do mar. Então, minha incidência, a reação a ser hipersensível ao iodo seria baixa. Mas vai que eu tenho. Aí eu chego lá, faço uma cirurgia, sofri um trauma abdominal grave, faço uma cirurgia de emergência, e aí eles vão lá e me fazem, né? Me pedem um exame contrastado. Aí aplica, por exemplo, iodo para fazer o contraste. Entendeu? Tem que ter médico lá, no local. Porque ninguém sabe como é que eu vou reagir a este componente. Já sabemos que muitas pessoas têm alergia ao iodo. E o iodo, pessoal, ele é altamente sensível ao corpo humano. Lembrando que ele é hidrossolúvel e lipossolúvel. O que vocês mais têm nesse corpinho aí? Além de gordura, água, né? Raiva. Então o risco é altíssimo. Muitas pessoas apresentam assim, ó, alguns efeitos colaterais leves ao iodo, né? Como, por exemplo, sensação de calor, né? Dor, um eritrema, né? Náuseas, vômitos, alguns, né? Nem chego a considerar como alergia mesmo, é só mesmo mal-estar, né? Um incômodo, beleza. Tem as pessoas que já apresentam urticária, com ou sem prurido, né? Que é aquela feridinha com pus.
Tem gente que já tem tosse irritativa, dispneia leve, calafrios, sudorese, cefaleia, entendeu? E já tem gente que faz o edema periorbitário. Tem dor torácica, dispneia grave. Várias pessoas fazem taquicardia, hipotensão, cianose, né? Muitas que vão levar à perda da consciência, né? Aumentando o quadro de dispneia, pode levar a conhecer Jesus, se for uma pessoa boa. Entendeu? Então, o iodo, ele é perigosíssimo. É o mais utilizado, só que ele é perigosíssimo. Todo local que faz ou realiza exames com meio contrastado tem que ter um médico. Entendeu? Principalmente para essas intercorrências aí. E aí tem que ser ação rápida, tá? Pessoal, faz um edema de epiglote aqui, ó. Você para de respirar. Entendeu? Aí tu tem uma parada cardiorrespiratória lá. Médico, não tem para onde correr. Certo? Então, quem administra não necessariamente tem que ser um médico, vai ser um enfermeiro, um técnico de enfermagem, né? Mas tem que ter um médico no local para as intercorrências, ok? E aí tem vários locais que não tem médico, porque eles acham que é caro manter um médico lá. E aí vem o problema, né? Primeiro, os médicos perdem esse emprego. Segundo, risco para a população. Entendeu? E aí tem vários desses locais que são próximos de hospitais. Ah, não, aqui é do lado do hospital. Pessoal, o médico tem que estar no local. O paciente sofre uma parada cardiorrespiratória, até chamar o médico lá do outro hospital, demora muito. Entendeu? E a gente sabe que 5 minutos já temos lesões irreversíveis por quadro de anóxias. Entendeu? 10 minutos já é indicativo de óbito, né? Morte cefálica. Então, quanto mais rápido agir, melhores são os resultados, sabendo-se com o que estão lidando, ok? No caso, o iodo. O sulfato de bário, pessoal, ele é, como a gente diz, ele é seguro por quê? Primeiro, ele é insolúvel, então o risco de alergia dele é quase zero, entendeu? Segundo, o médico que administra vai lá também e aspira. Ele não deixa no corpício do paciente, ok? Então, ele é insolúvel a água e gordura. Geralmente é utilizado para diagnósticos do trato gastrointestinal, né, ou sistema digestório. A função de preencher as estruturas do sistema digestório e gastrointestinal. Preencher as estruturas, muito utilizado também no duplo contraste, que é o quê? Contraste positivo e contraste negativo, que é a aplicação de sulfato de bário e ar nesse sistema gastrointestinal, ok? A administração dele muitas vezes é oral ou retal, ok? Oral para ver sistema gastro superior, retal para ver a parte do intestino grosso. Perfeito? Contraindicação do sulfato de bário, né? Então, como ele é um composto insolúvel, ele geralmente é contraindicado quando tem a grande chance, entendeu? Quando o médico, por exemplo, ele já tem quase todas as suspeitas, né, de que tenha orifícios ou cavidades peritoneais abertas. Por quê? Porque se ele vai aplicar, todo esse sulfato de bário vai se perder por meio do peritônio. Pessoal, como é que ele tira esse sulfato de bário? Ele vai ter que fazer toda uma lavagem, entendeu? E geralmente, para fazer essa lavagem, é cirurgia aberta. Faz uma laparotomia exploratória, entendeu? E retira, sugando tudo onde está a sua região intestinal. Entendeu? Então, assim, perigosíssimo quando ele já tem quase que certeza de orifícios ou cavidades peritoneais, tá? E isso pode ocorrer quando? Vísceras perfuradas, né? Durante o ato cirúrgico, né? Se você for realizar esse exame com raio-x, né, ou tomografia,
Muitas vezes o médico, né, tem raio-x dentro do centro cirúrgico, né, ou levam até lá para estar realizando os exames de acompanhamento. Então, se o médico verificou que tem perfurações na cavidade peritoneal, muito provavelmente ele vai primeiro fechá-las, para depois aplicar o sulfato de bário, para poder realizar o exame, tá? Ele não vai aplicar o bário, fazer o exame, para depois ver se vai fechar ou não. Porque o risco desse sulfato de bário escapar é muito grande. E aí vem o perigo, porque ele não é hidrossolúvel nem lipossolúvel. Então você não elimina ele. Se você não elimina, ele vira um corpo estranho no seu corpinho. E aí seu organismo vai tentar combatê-lo. Entendeu? Aqui aquelas imagens que eu já mostrei para vocês, né? Administração retal, entendeu? Para visualização. Lembrando que nós temos os contrastes positivos, que são os contrastes, né, por meio de maior absorção da radiação, deixam o meio mais radiopaco, e nós temos os contrastes negativos, que é o ar, né, o gás, CO2, que deixam o meio mais radiotransparente. No caso das alças intestinais, aqui, ó, a gente dilata elas, ó. Coloca o sulfato de bário e dilata com gás. E aí você consegue visualizar todo o sistema de alça, entendeu? Se tem orifício, se tem ruptura, se tem, né, estenose, que é a diminuição da luz da região, certo? E aí, quando você aplica os dois ao mesmo tempo, né, sulfato de bário e o contraste negativo como gás, nós chamamos de duplo contraste. Beleza? Professor, a Larissa tá pedindo para aceitar ela. Sério? Não apitou. Agora eu tô aqui, Larissa. Agora foi. Beleza? Aí, pessoal, o outro que é o contraste que a gente vai ainda falar depois de conversar de ressonância eletromagnética, é chamado de gadolínio, entendeu? Que é por quelantes, tá? É totalmente diferente dos contrastes que nós falamos até agora, ok? Ele deixa a imagem mais aguçada, mas não é no sentido de captação de radiação, porque ressonância eletromagnética não tem radiação, certo? O gadolínio, ele é um composto onde ele vai ter também aqui, ó, um aprimoramento da imagem, entendeu? Mas nós só vamos poder conversar sobre ele quando a gente falar de ressonância eletromagnética. Por quê? Porque a ressonância eletromagnética, o funcionamento dela é totalmente diferente. Ela funciona por meio de captação de prótons, tá? De hidrogênio do nosso organismo. Perfeito? O que eu queria passar para vocês eram os contrastes sulfato de bário e iodo, para quando a gente for mostrar imagens contrastadas, vocês conseguirem observar, claro que associando com conhecimento anatomofisiológico, ok? Vocês conseguirem observar alterações por meio do contraste, como, por exemplo, essa imagem. Obviamente, né, bexiga, uretra, né? Aqui, pessoal, alguma dúvida que é um órgão genital masculino? Alô? Alguém acha que não é um órgão genital masculino? Não. Então, lembrando que neste meio termo aqui, sendo um órgão genital masculino, pessoal, o que que tem aqui? Onde está essa compressão aqui? A próstata. A próstata, entendeu? Então, isso aqui pode ter sido gerado por uma inflamação prostática, entendeu? Isso aqui pode ter sido gerado por um cálculo. Então, na verdade, quando é solicitado este exame, né?
já por, claro, uma alteração clínica, física do paciente, né? Já indicada ao médico, e aí ele solicita o exame de trato urinário baixo, certo? Com contraste. Como é um meio altamente, né, líquido, então tem que ser o contraste com iodo, hidrossolúvel, lipossolúvel, ok? E aí o médico consegue observar aonde está ocorrendo obstrução, dilatação da estrutura do trato urinário. Perfeito? Aqui, ó, a gente consegue visualizar enchimento da bexiga, entendeu? A gente, você, paciente, para realizar esse exame, é feito também um trabalho com ele. É orientado, olha, tome tantos litros d'água antes da realização do exame. Quando você chegar aqui, vai ser aplicado, né, o contraste em você, e aí você realiza o exame só aí depois que você vai poder urinar. Então, o cara tem que segurar essa urina aqui para poder realizar o exame. Entendeu? Tem todo um trabalho, uma orientação, geralmente tem uma cartilha, né, orientando os pacientes de como vai ser realizado o exame. Aí, uma curiosidade para vocês. Claro que a gente usa, né, raio-x, lembra que eu falei para vocês? Questões socioeconômicas, né? Por isso que a gente usa raio-x, tomografia, né? Claro que, pessoal, a gente vai observar que é muito mais fácil de visualizar essas coisas com ressonância. Só que a ressonância é muito mais cara. Só que temos um exame intermediário aí, que nós vamos falar dele também, que é o ultrassom. Entendeu? O ultrassom, ele é um excelente exame para medida de líquidos. Ok? Então, se você quer observar estruturas que têm líquidos, que correm líquidos, que acumulam líquidos e medi-las, o ultrassom, ele é um excelente exame. Entendeu? Ele também não é radioativo, ele utiliza a emissão de som, a captação dos ecos, né? É como se fosse um morcego, o golfinho. Ele emite um som, o som bate numa certa determinada estrutura e volta para ele por meio de reflexão. Aí ele capta essa reflexão desse som, entendeu? E aí ele vai observar a distância para o objeto, né? Se ele está próximo, se ele está longe, entendeu? Alguém querendo entrar aí, Daniel. É o ultrassom. O ultrassom ele é um exame excelente para a gente observar essas estruturas, entendeu? Então você faz ultrassom de rim, renal, ultrassom de vias urinárias, ultrassom de músculos, que o músculo é interessante porque entre as fibras musculares tem bastante sangue, então a gente consegue observar, entendeu? Ultrassom de regiões de tendão, ultrassom de pulmão, né? Um pulmão com derrame pleural, a gente vê no raio-x, mas no ultrassom também. Só que qual que é a diferença do ultrassom para o raio-x? O ultrassom é que você consegue medir essa quantidade de líquido, entendeu? Então você consegue medir aqui dessa bexiga essa quantidade de líquido também, ok? Agora, para você visualizar o trato, aí o ideal são sempre os meios contrastados. O que é visualizar o trato? Aqui, pessoal, eu não olho só bexiga. Aqui eu não olho só a bexiga. Aqui eu estou vendo a bexiga, estou vendo todo o desenvolvimento, né? Aqui, ó, da parte prostática, descendo para a uretra até a saída no órgão genital. Então eu estou conseguindo observar o esvaziamento dessa bexiga, né? Conforme ela foi sendo esvaziada. Assim como nosso trato urinário alto, né? Eu estou vendo como que ocorre o enchimento da bexiga, né? Todo o seu trato superior, o líquido descendo. Eu vejo se tem obstrução, se tem estenose. Opa, estou vendo aqui uma estenose. Mas está atrapalhando descer o líquido para a bexiga? Não. Então, muito provavelmente não é nada demais. Entendeu? Agora, se você visse essa estenose aqui e aqui para baixo não tivesse rádio opaco, aí é uma obstrução. Então, sinal de que tem algo
impedindo a passagem do líquido para a bexiga. Aí tem que ter uma abordagem, né, do urologista, certo? Assim como quando a gente observa, né, o extrato gastrointestinal, principalmente pós-operatório, né? Para observar se tem brida de alça, se tem estenose de alça, se tem fístula, se tem áreas onde, por exemplo, a sutura não foi bem feita, entendeu? O médico, geralmente, pós-operatoriamente, imediato, ele vai lá e realiza o duplo contraste. Lembrando que o meio de contraste mais utilizado para as alças intestinais, para o sistema digestório, é o sulfato de bário, tá? O que o torna seguro no sentido de ele não ser alergênico, ok? E outra, o sulfato de bário, o médico aplicou ele, tem que retirá-lo, pois ele não é hidrossolúvel nem lipossolúvel. Você não elimina esse sulfato de bário. Então, o médico tem que aspirar da região que ele colocar. Perfeito? Professor, Diga, Bruno. você falou do duplo contraste. Só tem esse tipo do sulfato de bário com ar? Que só realiza duplo contraste no sistema intestinal, tá? Ah, ok. Entendeu? Assim, professor, a gente pode fazer duplo contraste na bexiga, né? A bexiga, a gente sabe que se você forçar a dilatação dela, né? Você tem risco de romper, entendeu? Então, geralmente não se utiliza nessas regiões, bexiga, veias, artérias, uretra, ureter, entendeu? Alças intestinais, sabe-se que elas são mais resistentes, né? Por isso, e outra, elas estando dilatadas, têm uma melhor visualização. Por isso que aplica-se o duplo contraste. Ok, Beleza? obrigada. Beleza. Mais alguma pergunta? Povo de Deus. Professor, Diga. angiografia contraste iodado? Angiografia? Iodado. É, Iodado. obrigado. Entendeu? E aí, se for por meio de ressonância eletromagnética, porque nós temos a angiografia por ressonância. Aí é gadolinho, tá? Tá, obrigado. Beleza? Uhum. Mais alguma pergunta, irmãos? Algum de vocês está tendo alguma notícia se quando volta às aulas aí? Normais? Lançaram um Só quando calendário. Deus quiser. Voltar dia 4. Uma probabilidade de voltar dia 4? É. Ah, que bom. Né? Porque eu não sei nem como é que vai ficar essa questão de prova, né? Tava pensando aqui. Vocês Nesse têm calendário que lançaram a semana de prova também. Vai ter N1 e N2 normal, Sim. só que vai ser em outros meses. Então, O eu dei uma intervalo olhada menor. também nisso aí. Mas não se preocupem não, tá? Fiquem tranquilos. Só me tira uma dúvida. Professor, Diga. nas outras matérias, os professores estão passando atividades para gente, que hoje o Flávio falou que vai valer ponto nesse negócio de N1 e N2 para poder ajudar a gente. Você vai passar alguma atividade valendo ponto? Olha, eu não. Pra quê? Então, na Parece que as verdade, provas vão valer menos. Vão ter As peso provas vão menor. valer menos e vai ter mais atividades. Então, na verdade é assim, ó. Eu não me estresso muito com prova. Então, assim, por isso que eu estou perguntando quando é que volta às aulas, porque o que eu queria fazer? Voltando às aulas, a gente já vai fazer uma gincana, que vale ponto. Entendeu? Aí eu ia aumentar o valor da gincana. Até para ajudar todo mundo. Ah, Né? tá, entendi. E aí a gente faz a Com gincana, um aí semana conteúdo de que tu deu prova. até aqui, Tudo que eu falei até hoje. até Aí a contraste. gente, isso. Aí a gente vai lá, faz a gincana, fez a gincana, né? Que a gincana ela sempre serviu tanto como ponto como como revisão. Eu sempre faço ela antes das provas, entendeu?
E aí a gente faz a gincana, depois é a prova. Entendeu? Eu liberei a APS, não liberei? Sim. Liberei a Professor, e APS. normalmente N1 é só até contraste. Normalmente N1 é até contraste. A gente fala tomografia, ressonância e contraste. N2 é tomografia, raio-x, contraste. N2 é ultrassom, ressonância, PETs e os contrastes de ressonância magnética. Então, tipo, o conteúdo acaba aqui, semana que vem não rola uma revisão, não? Rola, a gente fala de tudo, tranquilo. Aí, Entendeu? aí dá uma lembrada em tudo, porque... Fica tranquilo. A gente faz um geralzão. Entendeu? Beleza. E aí para Uhum. todo mundo ir tirando as dúvidas. Aí vocês vão captando dúvidas para a gente ir tirando. Conforme a gente for falando. A gente volta no raio-x, entendeu? Pega a Aham, tomografia, finaliza com contraste. tá bom. Uhum. Beleza? Beleza. Mas assim, meu foco é manter a gincana, entendeu? Por isso que eu estou preocupado quando é que volta suas aulas. Entendeu? Porque se volta numa semana e na outra é prova, então voltou, a gente já faz a gincana. É, tá Entendeu? marcado para voltar dia 4 e dia 11 começa N1. Pois é, aí dá certinho. Que a gente faz a gincana e pá, N1. Agora eu não sei como que vai ficar, né, depois dessa festa aí. Acho que vai dar uma prorrogada. Pois é, há uma probabilidade de 40 casos a mais, né? Já confirmaram 4, então teste 7. Confirmaram 7, né? Uhum. Só que tem 17 com sintomatologia e 16 que tiveram contato com esse pessoal que estão em observação. Olha que legal. Ave Maria. Vai ser Cagada, legal. hein? Vai virar uma Cagado. bagaceira, um passando pro outro e pro outro, pro outro, pro outro. Vai virar um auê. Por isso, fiquem em casa, bebam em casa, tá? Quietinhos. Faz como eu. Estoque de cerveja aqui já tá Bebemos acabando. É, só bebo Heineken. Corona não bebo aqui, não. Aquela cerveja, ela não tá ficando muito cara, não. Fiquem tranquilos. Tá dando para comprar ainda. Stella é mais barato, prof. Ah, eu tomo Stella também. Eu tomo tudo aqui. Tem Eu preconceito, tomo. não. Tem não. Beleza, povo de Deus? Me responda uma coisa. Eu coloquei os links dos vídeos lá no Blue. Estão conseguindo abrir? Não, tem que autorizar, professor. Ah, é? Como é que eu faço? Eu tenho que autorizar, é? Você vai no seu e-mail, aí aparece lá que a gente tá tentando entrar, e o senhor autoriza. Ah, então beleza. Eu vou fazer Exato. isso. Só que acho que toda vez que a gente for tentar entrar, você vai ter que autorizar. É mesmo, né? Acho que é. Que saco. Tem como alterar essa configuração. É só Eu vou colocar dar para uma... acessar todos que verem o link. Deixar então eu vou livre dar pra uma todo olhada mundo. nisso aí. Para deixar livre, né? É. Aham. Tá. Vou dar uma olhada. Faz uma página pública, aí deixa só aqueles vídeos lá. Aí, como vai estar público, não precisa de autorização. Entendi. Vou fazer um curso de internet online. Beleza? Foi um Beleza. prazer inexorável estar com vocês. Estamos acordados para uma revisão geral aula que vem, combinado? Beleza. Fechou. Aí a gente faz a gincana, valendo ponto, e a prova e fecha em um. Quantos pontos vai nessa gincana? Combinado? Então, normalmente ela vale 2, né? Agora eu vou ter que, acho que aumentar ela um pouco. Meu Deus. Beleza? Prof, como você está Mas a administrando gincana é em as grupo, né, não? presenças? Eu vejo aqui, ó. E salvo e bato foto. Todo mundo que está aqui online. Professor, aquela hora eu saí sem querer, tá? Mas não dá minha falta, não. Eu vi que você saiu, mas depois voltou. Mas é porque quando dá instabilidade na rede, né? Às vezes alguns saem. Fiquem tranquilos. Nossa, eu odeio isso. Aí fica pedindo pro professor o tempo todo para entrar e sai, entra e sai. É um AUE. Mas tá tranquilo. Fiquem tranquilos. Tá bom? Se cuidem. Não. Tá? Beleza, Vou tchau, postar isso aqui lá no Blue. Fala, galera. Se cuidem. Fiquem em casa, tá? Pelo amor de Deus. Ei, professor, pode tirar uma Nada dúvida de com o Corona senhor Fest. que não tem nada a ver com o conteúdo? Pode.
Tira. O prontuário médico, depois que tem o falecimento do paciente, ele continua sigiloso ou o médico pode divulgar em alguma situação? Olha, na verdade, o prontuário médico, o paciente ele pode requerer a qualquer momento, né? Entendeu? E o médico, ele não pode divulgar em rede social, entendeu? Ele pode para outro médico, se for solicitado, né? Tanto que agora é prontuários online. Então, por exemplo, lá no Hospital do Cos Damião, por exemplo, os prontuários eles são online. Eu sou fisioterapeuta, o fulano está enfermeiro, todo mundo tem acesso, entendeu? Agora ele não pode divulgar fora do âmbito hospitalar. Isso não é legal. Ah, Agora o entendi. paciente ele pode requerer e ter acesso a qualquer momento. Entendi. É porque estavam falando do caso daquele taxista que faleceu, Sim, corona. Aí estavam comparando o caso dele, que foi super divulgado, e desse pessoal dessa sim, festa, né, que está sendo acobertado. Só que daí eu fiquei pensando, mas será que... Porque o Ministério Público estava em sigilo, né, nesse caso todo. sim, até porque não Porque... sabiam direito, né? Porque na verdade o do taxista, na verdade, ele foi negligente, né? Foi feita toda uma orientação para ele ficar de quarentena em casa, né? Se ele tivesse qualquer sintomatologia, né, indicada pelo médico, era para ele retornar. E ele continuou trabalhando. No caso dessa festa, aí rola várias histórias ainda, né? De quem que é a festa, né? Na casa de quem. Até hoje estava tendo o pronunciamento do secretário de saúde do estado e a adjunta, né, do município. Eles não divulgaram, Verdade. né? Fiquei sabendo que era do filho do dono da finca. Então, muitos estão falando que é do Maurício, e o Maurício já assumiu que está com Covid positivo, né? Então, assim, Deu eis a ruim. questão. Só que ele é rico, né? Aí não vão escrachar igual o coitado do taxista. Pois é, exatamente. Por isso que eu fiquei curiosa com isso, porque divulgou do taxista, mas não estão querendo divulgar desse outro caso. Ele Na pode verdade, comprar um respirador particular. ele pode comprar, não, ele pode montar um hospital só para ele. Um ventilador é 50 mil, para ele é gorjeta, não é não? Né? 50 mil não é nem Queria. um prédio da finca. Só um. Mas uma hora a gente vai ficar sabendo da verdade. Mas prontuário, pessoal, não pode ficar sendo divulgado em mídia, não, tá? Estão fazendo isso aí errado. O paciente ele pode requerer a hora que ele quiser, né? Ou se for mãe ou pai de paciente, né? Então, por Mas exemplo, divulgação não pode. se eu tiver com corona, mesmo sendo corona, que é algo bem preocupante atualmente, se eu não Sim. quiser que ninguém fique sabendo, eu posso. Então, Não, só que aí você tem que assumir ficar de quarentena e você vai para estatística, mas não vão falar teu nome, entendeu? entendi. Você vai para estatística, ó, tem mais um caso confirmado, mas não vão falar teu nome, pode ficar tranquilo. Aí mesmo se eu falecer, continua sigiloso. É para continuar. Se a sua família quiser, Entendi. entendeu? Você gosta da sua família? Eles gostam de você? Acredito que sim. Senão eles vão botar na mídia. Entendi, professor. Obrigada. Nada. Tchau, povo de Deus. Tchau.